Olá, pessoal, boa tarde a todos. Queria começar, né, como sempre, agradecendo a todos vocês que estão aqui hoje participando de mais um dia, né, de apresentação aqui do BIM Month 2 para encerrar 2020. Nós fazemos esses tipos de apresentações para vocês, né, para levar informações para vocês. Já estamos hoje entrando na nossa última semana de BIM Month. Nós tivemos aí apresentações muito interessantes que agregaram bastante ao nosso conhecimento, mas vocês vão ter acesso a isso depois na FF University, então todos vocês que estão aqui vão receber o link de acesso para as apresentações anteriores também, tá? Eu queria aproveitar e convidar a nossa palestrante de hoje, a Evelyn Brito, para abrir a câmera, dar um alô aqui para a gente. A Evelyn, ela é nossa especialista técnica em infraestrutura aqui da FF Solutions, e é ela que vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre simulação de tráfego com InfraWorks. Tudo bom, Evelyn? Olá, boa tarde, gente. Tudo bem, sim, Nath? Que bom, muito bom. Antes também, né, já vou compartilhando a tela aqui com vocês para a gente já dar início. Eu vou passar alguns recadinhos, né? E depois a gente já começa com a apresentação da Evelyn, tá? Deixa eu só acertar aqui rapidinho. E antes de começar, né, eu queria aproveitar e deixar o meu parabéns a todos os arquitetos que devem estar com a gente aqui também na nossa apresentação. Hoje, que é o Dia do Arquiteto, eu estou até com uma camiseta especial aqui, ó, para o Dia de Arquitetura, para o nosso dia, né? Então, fica aqui o meu parabéns a todos vocês que compartilham essa profissão comigo. E hoje é o nosso dia, então aproveitar também. Então, parabéns a todos os arquitetos que estão aqui com a gente. Para quem ainda não nos conhece, então a FF Solutions ela está no mercado há 25 anos, né? E durante esse período a empresa ela está sempre se atualizando para trazer soluções inovadoras para os nossos clientes, buscando sempre a melhor solução tecnológica dentro dessa área de arquitetura, engenharia e construção. Durante esse período, né, nós acompanhamos o crescimento do setor, já auxiliamos empresas e órgãos públicos a aprimorarem o seu desempenho, e aqui eu trouxe alguns logos, né, que a gente tem trabalhado em conjunto, muitos deles ou vocês trabalham para, ou conhecem, né, ou são clientes de vocês. Então, com certeza vocês conhecem alguns desses aqui. Esses são alguns apenas, nós temos outros grandes clientes também, grandes parceiros, mas só para vocês verem alguns dos clientes que a gente tem trabalhado nos últimos anos, tá? Durante esses 25 anos, a gente conquistou mais de 1.300 clientes, foram mais de 4.000 profissionais capacitados, né, com treinamentos personalizados e consultorias técnicas, sendo elas presencialmente e à distância. E, além disso, nós já conquistamos aí mais de 10 mil prêmios, 10 mil, seria ótimo, 10 mil prêmios, mais de 10 prêmios de excelência técnica, e nós nos tornamos uma referência de serviço técnico no mercado nacional. Então, a gente já tem bastante experiência nesse ramo de implantação de tecnologia para o mercado AEC. E dentro da FF, nós temos aí 4 grandes parceiros, uma delas é a Autodesk, mas também temos os parceiros como Oracle, Google e a Esri, tá? Junto com esses parceiros, nós trabalhamos com serviços de consultoria, desenvolvimento de soluções, treinamentos personalizados e o suporte técnico especializado. Então, todos os nossos clientes têm acesso à nossa equipe técnica para suporte, seja o suporte ali de instalação ou de assignar usuários, né? Mas também suporte técnico sobre as ferramentas. Então, provavelmente, né, se vocês tiverem algum problema com o InfraWorks, alguma dúvida para tirar se vocês abrirem um suporte técnico, a Evelyn é uma das pessoas que vai poder te ajudar, porque as pessoas que respondem ao nosso suporte são os mesmos profissionais que prestam as consultorias e fazem os treinamentos, tá bom? E falando um pouquinho da FF University, a FF University é uma plataforma de ensino à distância, onde vocês podem fazer os mesmos treinamentos que nós já implementamos, né? Já fizemos em diversos clientes no Brasil. Quem faz os treinamentos
são os nossos técnicos, né? Somos nós que produzimos todos os treinamentos que estão disponíveis ali. E você pode assistir, né, esses treinamentos a qualquer hora, a qualquer lugar, um treinamento de qualidade e que tem ali também de fluxos de entre softwares, enfim, é uma plataforma bem rica de conteúdo. E todos os webinars que que nós já fizemos nesse ano, estão todos disponíveis na FF University. É lá que estará também o BIM Month 2, tá? Então, todos os webinars que nós já fizemos em 2020 já estão lá disponíveis gratuitamente para vocês acessarem. Tudo bem? Bom, então agora eu vou voltar para a Evelyn. Evelyn, tá? Que vou deixar, deixa eu já te dar permissão aqui, que aí você já pode começar a compartilhar a tela. Vou passar a bola para você. Pessoal que tiver dúvida, comentário, fiquem à vontade para conversar via chat, que eu estou de olho lá com vocês, tá bom? Vamos lá, Evelyn. Obrigada. Obrigada a você, Nath. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Acho que já foi, né? Maravilha. Isso, tá certinho. Tá bom. Gente, boa tarde novamente, então. Aí, tudo bem com vocês? Respondam aí no chat como é que vocês estão, tudo certo? Primeiro, obrigada, Nath, aí pela introdução, né? Então, voltando aqui, como vocês sabem, hoje eu vou mostrar como funciona essa ferramenta dentro do InfraWorks aí, que é a parte de simulação de tráfego, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Passar aqui o slide. Então, meu nome é Evelyn, eu sou formada em engenharia civil, e aí eu conto com cerca de 6 anos de experiência na fase de licitações, onde eu trabalhei aí em construtoras na área de infraestrutura, e hoje eu faço parte aqui do time técnico de especialistas da FF. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de BIM Month, como a Natália já disse, eu volto a repetir. Eu espero que vocês gostem aí do nosso tema de hoje. Vamos lá? Então, primeiro aqui, deixa eu só dar um play. Eu trouxe um vídeo com algumas simulações dentro do InfraWorks, que é a nossa plataforma, né, de simulação. Então, como vocês podem ver... Vou passar o vídeo, né, Evelyn? Pronto. Então, como vocês podem ver, o primeiro é um simulador de tráfego privado, onde eu tenho carros, caminhões, que correspondem aí à grande maioria do tráfego das cidades, né? O interessante é que essa simulação é feita diretamente no projeto, ou seja, no mesmo software onde eu gero o meu modelo. Então, eu consigo fazer... Parou de novo o vídeo, né? Ele não está querendo me ajudar, gente. Vamos ver. Pronto. Então, eu consigo fazer não só a simulação das condições existentes, mas também a simulação, por exemplo, de uma alteração ali dentro do meu projeto, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, que agora resolveu passar, né? Não parou de travar. Então, se vocês puderam notar, no começo ele tinha um tempo de fila que estava gerando um congestionamento. Então, foi feita aqui uma alteração, né? Uma pequena alteração aqui, uma edição na intersecção, e com isso eu consigo fazer uma previsão se vai ou não funcionar determinado item diretamente aqui no meu projeto. Então, assim, a mesma base vai servir depois para eu detalhar esse projeto, que eu posso jogar não, né? Exportar do InfraWorks e importar lá no Civil 3D, por exemplo, e aí dentro lá do Civil 3D eu consigo fazer um detalhamento e gerar aí um projeto de engenharia, né? Um projeto executivo. Mas o que eu quero frisar aqui hoje para vocês é que é a mesma base que eu gerei o modelo, eu consigo fazer as simulações. E isso é muito interessante, né? O outro, que já vai começar aqui a outra parte aqui do vídeo, é o simulador de mobilidade. Ele não vai entrar hoje no nosso webinar, tá? Porque os dois são muito extensos, né? Então, eu precisaria aí de mais horas para estar aqui conversando com vocês. Mas eu acredito que, como ele existe, seja interessante, sim, mostrar, né? Falar que ele existe. E aí, essa parte do simulador de mobilidade, ele trabalha na opção end-to-end. Isso é, dentro da concentração de commute, que é uma palavra, assim, que a gente não tem uma tradução exata aqui para o Brasil,
mas ela expressa o momento em que eu coloco o pé fora de casa até o momento em que eu ponho o pé dentro do escritório, por exemplo. Então, todo esse tempo e todos os modais que eu vou usar, é nesse módulo que eu tenho essa possibilidade de criar e calcular o tempo total de viagem, somando todos esses modais. Como o exemplo aí que eu falei, saindo de casa e indo até o escritório. Além disso, as simulações de tráfego ou mobilidade também possibilitam visualizar aí as melhores maneiras de conseguir fazer isso, e estudando várias alternativas ali dentro do meu modelinho no InfraWorks. Aqui, ó, ele está terminando de mostrar, então, lá o painel da parte de simulação de mobilidade. Beleza. Passar para o próximo aqui. E aí, eu já falei para vocês aqui dos dois, né? Mas qual que é a diferença de um para o outro, então? Primeiro, né? Eles são totalmente baseados aí no InfraWorks. Então, quando eu adquiro aí ou a minha collection, né, a IC Collection, ou apenas o InfraWorks, esses dois simuladores, eles já vêm inclusos aí dentro dessa ferramenta, dentro do software. A simulação de tráfego, então, como eu tinha dito, são somente os carros privados. E aí, depois que a simulação estiver pronta, eu posso ver a animação e os resultados daquilo que eu projetei. Então, a gente consegue aí extrair relatórios, tá? Essa animação sai direto no modelo do InfraWorks, né? Então, eu consigo ver os resultados diretamente no modelo, como o tempo de espera, o tempo de fila aí para verificar se eu preciso fazer alguma alteração, né, ou não, gerar mais alternativas também, se for necessário. E a simulação de mobilidade, ela conta com todos os veículos, então, sejam carros, caminhões, ônibus, trens, táxis, pedestres, ciclistas, né? Então, ele conta aí com todos os modais, a simulação completa, digamos assim, né? Ela também é feita no computador da mesma maneira que a simulação de tráfego, então ambas você acessa ali pelo painel do InfraWorks. E aí elas têm também, né, a abinha aí da ferramenta mais avançada que a gente consegue acessar para fazer configurações, né? Então, quando eu abrir a ferramenta, eu vou mostrar para vocês direitinho, que a gente tem a parte da simulação rápida, né, quando a gente acessa lá a parte de simulação de tráfego, e a gente tem também o TAP, que eu vou falar mais para frente para vocês. Então, eu vou fazer um projeto no InfraWorks, certo? Eu vou gerar o modelo, eu vou trabalhar nele, nas vias, nas intersecções, e enfim, e ele vai ler aquele projeto na ferramenta de simulação para que nós façamos os estudos. Mas, deixa eu passar aqui o próximo, né? Por que é importante fazer a simulação? Então, assim, em muitas cidades, o carro privado é o transporte dominante, e ele está em todo local. As cidades foram pensadas para isso, então a gente não vai conseguir se livrar dele da noite para o dia, né? Ele ainda é o modal mais acessível, o modal mais requisitado e etc. E como as cidades foram projetadas em cima deles, eu preciso achar algumas soluções para isso. Mas como assim? De onde surgiram os problemas que a gente tem hoje, né? É aquilo. A população cresce, os donos dos carros crescem, os congestionamentos também vão crescer, e essa é a luta aí dos engenheiros de tráfego nos últimos, né, pelo menos nos últimos 30 anos aí em todos os lugares. Então, para entender como isso funciona, por incrível que pareça, muitas das cidades foram projetadas antes mesmo da existência de modelos matemáticos que mostrem o estudo do tráfego, ou como eles funcionam. Então, foi projetada, por exemplo, Brasília, ou até outras cidades aí, sem ter um entendimento real, matemático, de seus impactos. E aí as pessoas foram percebendo que aquilo ali não estava legal, que estava gerando congestionamento e tudo mais. E então, aí, por volta de 1960, isso começou a ser estudado como uma coisa mais científica, podemos dizer assim, com o intuito de reduzir os congestionamentos. Em muitos casos, dando soluções de criar novas estradas, ruas, avenidas e assim vai. Mas quando eu crio essas novas estradas,
avenidas, etc., eu criei um aumento de espaço, porque é preciso ter espaço para criar essas vias, concordam? Então, esse espaço, ele vai ser ocupado depois pela população, e assim o número de carros vai crescer, porque com isso volta toda aquela história lá do número de população, utilização, e aí a história vai se repetindo e acaba entrando num círculo que não tem fim, né? Porque é preciso ter mais ruas, e as ruas expandem as cidades, que gera mais oportunidades, mais locais para as pessoas morarem, então o comércio cresce, e isso vai gerando aí um problema que tende ao infinito, né? Então aqui tem duas imagens que mostram bem isso aí, algo do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia, que é essa parada aqui, esse congestionamento terrível que a gente passa. Aí uma outra aqui que seria um fluxo assim mais livre, né? E aí o estudo de mobilidade urbana, ele vem para tentar resolver um pouco esse problema. Então ele considera como as pessoas vão para os lugares onde querem ir, usando os modos de transporte disponíveis dentro daquele trajeto. Antes, eu pensava no carro, né? Mas o carro, às vezes, é só um momento naquele tempo todo. Por exemplo, o carro, pensando assim, num trajeto aí de uma pessoa que vá para o trabalho, ele só vai ser usado quando eu sair de casa até o trem, o metrô. E aí depois eu pego, né, o trem, e aí eu desço e vou andando até o meu trabalho. Todas essas condições que não são levadas em conta afetam aí a mobilidade de uma maneira geral. Outra coisa, também que é legal falar aqui para vocês, é a entrada aí de tecnologias de uma série de empresas que não são focadas na engenharia de tráfego, mas acabam apresentando coisas que ajudam e criam e separam ainda mais essas duas opções aí de carro privado e soluções de mobilidade. Então, a gente tem a Uber, 99, Google, Apple, Waze, que criam soluções para tentar fazer com que você tente melhorar a sua locomoção. Não só melhorando, né, a mobilidade usando o seu carro, mas também utilizando outras formas aí de modais, onde você consegue juntar várias pessoas e obter informações em tempo real, gerando uma rede, né, uma rede toda conectada naquele momento, e aí esses sistemas criam um mapa daquele sistema viário, ou seja, você consegue saber aonde está tendo, onde o fluxo está livre, onde está tendo congestionamento, e você consegue aí criar rotas, né, para poder chegar no seu destino aí mais rápido. Isso eu acho bem interessante, né, eu sei que provavelmente aí todo mundo já utiliza de todas essas ferramentas que eu mencionei, mas é legal ressaltar isso porque é algo que eu acredito que deveria ser mais utilizado, né, nessa parte dos projetos, das ideias de projetos, né? A gente conseguir aí pegar a ideia que eles trazem e conseguir implantar para ver se a gente consegue melhorar pelo menos um pouquinho esse cenário, tá? E aí, a ideia de quando a gente faz um projeto é que ele seja um sistema de projetos de transporte ou outro. A tarefa que cabe ao engenheiro é maximizar o benefício do projeto e minimizar o custo da construção. Tá, gente? No mundo perfeito que a gente conhece. Então, se eu quero levar uma pessoa de A para B, eu tenho que maximizar o benefício de levar essa pessoa e minimizar o custo de levar a mesma naquele trajeto. E aí o projeto de simulação é um processo de estimar esse benefício. Se eu consigo ter um benefício maior, às vezes o meu custo pode até ser maior que o benefício, mas existe uma razão entre custo-benefício e é ela que vai ser a predominante. Então, quando eu consigo atingir essa razão entre o custo-benefício e dentro das múltiplas opções que eu criei ali no meu modelo, né, do InfraWorks, por exemplo, que é o que a gente vai tratar aqui, eu consigo ter aí a escolha, né, do meu projeto ideal, qual que vai se adequar melhor ali para o que eu preciso fazer. Então, os benefícios, eles podem ser aí medidos, né, dentro dessa parte aqui de simulação de tráfego, pelo atraso, a falta de escoamento, as paradas, tamanho de fila, o uso de combustível e de uma combinação desses fatores aí quando a gente fala dessa parte de simulação. Né, a gente tem aí uma série de benefícios que podem ser medidos
quando a gente estiver trabalhando com a ferramenta. E aí eu falei tudo isso, e vocês devem estar perguntando, né, aonde que o InfraWorks entra, né, nessa história toda. Então, hoje, né, tá aqui a imagenzinha aí dele, basicamente, ele vai entrar, ele não vai entrar, tá? Primeiro eu vou falar no que não faz, depois eu digo o que faz. Hoje ele não vai trabalhar, por exemplo, com todo o projeto de uma cidade, tá? E eu também não vou trabalhar, por exemplo, uma região, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Uma região ali inteira. Eu vou trabalhar com microsimulação, né, ali de bairros reduzidos, e não uma zona com vários bairros, ou uma região com vários bairros, mas o bairro de um nível mais reduzido, né, uma área ali mais local. E a gente consegue ver aqui na imagem, né, que tem lá a cidade, aí depois tem uma área, e aqui é onde o InfraWorks entra aqui nessas duas partes, né, uma simulação local e uma microsimulação ali. E aí, gente, é interessante falar que, assim, apesar dele fazer apenas essas duas, né, tanto a local como a micro, você consegue aí dentro do seu modelo fazer mais de uma simulação. Então, de repente, aí, dependendo do tamanho da área que você precisa cobrir, você faz mais de uma simulação, e aí depois, quando você tiver com todas certinhas, você consegue criar uma dentro daquela área ali e ver como é que fica o resultado, né? Se vai dar certo ou não. Claro que também tem que levar em consideração aí o computador de vocês, então precisa ser uma máquina que suporte também fazer aí essas simulações, tá? Peraí. E já falei aqui, deixa eu ver. Pronto. Mas aonde que é essa questão, né, da simulação de tráfego dentro de um sistema de projeto, né? Onde é que ela entra? Essa simulação, ela entra ali dentro do projeto. Ela vai entrar aqui na parte do planejamento, tá? Onde eu vou conseguir verificar aí o custo e o benefício de cada coisa. Então, eu tenho uma necessidade, eu tenho, né, uma proposta de projeto, a análise desse projeto e a escolha do melhor. Mas como eu vou basear a escolha desse melhor projeto? É aí que entra a simulação de tráfego. Ela vai dar respostas muito amplas, né, talvez, lógico, aí alinhadas com outras respostas, né, que a gente traz aí de algum site, algum outro projeto, alguma coisa que a gente já tenha para poder complementar, mas as respostas de benefícios, principalmente aí dos modais de transporte, elas são muito significativas quando eu tenho uma ferramenta que faça aí a simulação dos elementos. Então, eu tenho um projeto A, um projeto B e um projeto C, um planejamento, né, A, B, C, D, enfim. E de cada um desses, eu vou ter aí os custos e os benefícios a partir deles, e a partir deles, eu vou ter aí a justificativa do meu projeto, qual é o melhor, né? Qual vai ser a escolha. Então, os cálculos dos benefícios, eles vêm a partir aí do modelo de tráfego e, obviamente, dentro desse planejamento. Por isso, eu preciso ter alguma ferramenta que me traga, né, que me dê essas respostas aí para eu saber juntar aqui tanto meu planejamento quanto a parte dos meus custos, para poder justificar aí o meu projeto, o que foi escolhido que vai entrar, né, que foi a melhor opção. Então, por que usar a simulação de tráfego, né? É que com ela eu vou conseguir estimar a variabilidade do projeto no seu objetivo. Então, se eu tenho projetos variados, eu vou conseguir estimar quais vão funcionar e quais não vão funcionar. Eu posso criar uma rede de intersecções que se interagem. Então, a partir do momento que isso aqui não está funcionando, devido a uma intersecção ali na frente que está com um problema, eu vou resolver aquela ali e depois eu vou resolvendo ali as outras, né, até ter uma resolução completa da minha rede e arrumar o meu projeto como um todo. E aí a gente pode proporcionar um feedback visual, né? Lembrando que, assim, eu sempre gosto de ressaltar que essa parte visual, ela é muito interessante, porque, assim, nem todo mundo que você vai apresentar o teu projeto sabe fazer uma leitura de projeto, né? Então,
para quem já trabalha nessa área, entende aí o que eu estou falando. Então, muitas vezes a gente apresenta a proposta e a pessoa que está vendo aquilo ali, ela não é um engenheiro, não é um arquiteto, não é um técnico ou algo do tipo. E aí, quando você mostra, né, ela vê ali o projetinho, a cidade, as vias, os carros e tudo mais, o videozinho da simulação, ela consegue entender. E aí fica muito mais fácil a gente explicar, né, o porquê que a gente escolheu aquele projeto. Então, a gente consegue mostrar as alternativas, né, e falando, ó, essa não deu certo por isso, aquela por aquilo, e aí o melhor modelo que entra ali dentro de tudo aquilo que eu falei, né, da parte de custo, benefício, planejamento, esse daqui foi o escolhido, tá? E aí eu tenho aqui 3 imagens, né, de típicos candidatos para simulação. Então, eu tenho aí o primeiro, que é essa intersecção aqui bem complexa, né, ela faz aí bastante retorno e tudo mais. O segundo caso, uma simulação, por exemplo, de carros dentro de um estacionamento. E a terceira, ela mostra ali um estudo de semaforização. Então, eu consigo coordenar todos os momentos dos semáforos, que ficam verdes, vermelhos, amarelos, etc., e talvez alterar os tempos de fechamento e abertura e simular eles, né? Então, eu tenho um tempo X para verde, e nesse ponto, eu tenho um tempo X para vermelho naquele outro. E aí que está causando congestionamento, dessa forma. E aí, se eu mudar, por exemplo, o tempo ou do vermelho ou do verde simular novamente, eu consigo ver se melhorou ou não. E aí, às vezes, com algumas mudanças como essa, né, eu consigo ter aí, eu consigo dar mais dinamismo no projeto, e dependendo da sua sincronização, isso pode viabilizar ou inviabilizar o meu projeto totalmente. Então, assim, essa parte de semaforização é um ponto, mas a gente sabe que para a parte de simulação como um todo, a gente considera muitos outros tópicos, né? Então, cada detalhezinho ali importa, né? Então, às vezes eu posso ter, assim, uma avenida maravilhosa, né? Um projeto super bacana, só que ela é ali totalmente congestionada, que nem na imagem que eu mostrei aí nos slides anteriores, porque não souberam, né, fazer mensurar exatamente o tempo ali de semaforização, ou então as vias, né, que vão fazer o retorno, vão virar as intersecções, enfim, e isso acaba aí congestionando e inviabilizando aquele projeto. E de novo aqui falando do InfraWorks, né? Por que usar ele exatamente para isso? Por que eu não uso algum outro software? Então, assim, que nem eu falei um pouquinho antes, com ele a gente consegue ter a chance de criar um modelo no local do projeto em questão, diretamente do software, e de uma forma, né, rápida, aí depois que você já fez algumas vezes, é claro, né, que quando a gente mexe primeiro na ferramenta demora um pouquinho, mas conforme você vai utilizando, isso acaba ficando mais rápido, você já consegue já gerar o teu modelo, já fazer a simulação e ter ali o resultado, né, de um todo, sem precisar usar mais de um software. Eu dei treinamento para um pessoal, e aí eles me disseram, né, que eles acharam isso muito legal, da gente conseguir utilizar, gerar o próprio modelo e fazer a simulação dentro aqui de um programa só. E aí entraram aí numa parte de custo também, né, que, gente, eu não posso falar aqui, mas só para vocês saberem, assim, por cima, que pelo que eles me falaram, só para poder usar a parte do simulador, o valor é muito maior do que só o do InfraWorks. Então, assim, eles utilizavam 2 ferramentas que eles poderiam aí ter uma licença de InfraWorks para cada um dos usuários lá da empresa que pagaria, entendeu? Então, dentro de um programa só, eu consigo fazer os 2, e aí eles acharam isso incrível, porque eles usavam pelo menos 2 programas, né, para poder chegar aí em uma simulação. Sendo que essa parte da simulação gerava para eles apenas um relatório, eles não conseguiam fazer essa visualização, né, onde os carrinhos se movimentam e tudo mais. Então, agora, gente, eu já falei bastante, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, passando aqui a imagem.
a telinha do InfraWorks, né? Tem aqui essas duas imagens aqui, ó, que ele está falando lá. A simulação de tráfego é usada para analisar o fluxo através das intersecções, exibir os resultados, tudo que eu já falei aí para vocês nessa introdução. Tá? Então, a carinha dele é esse aqui, eu já vou entrar na ferramenta para mostrar. E aí tem mais um videozinho, ó, que ele mostra ali um pouquinho aí de uma outra simulação, onde ele está mostrando aqui, ó, naquela intersecção ali, eu tenho alguns pontos que estão com congestionamento, né, que ele me mostra ali em vermelho. E aí eu seleciono ela, eu altero, no caso aqui foi de uma intersecção para uma rotatória, e aí quando eu faço a simulação de novo, ó, o meu fluxo ele ficou livre. Ah, é um videozinho aqui bem rapidinho da Autodesk, só para mostrar essa pequena alteração que aí já resolveu o meu problema, né, dentro do meu modelo. Aí agora eu vou fechar aqui a apresentação, peraí. E eu vou abrir aqui o InfraWorks para a gente ir para a ferramenta. Peraí, deixa eu só trazer aqui para o outro monitor para não ficar ruim, né, se eu clicar aqui sem querer. Pronto. Então, aqui, gente, eu trouxe, né, eu gerei um modelo aqui no InfraWorks, tá? Para quem já utilizou a ferramenta aí, já sabe como é que faz, né? Para quem não utilizou ainda, eu sei que a Nath vai falar depois, mas eu já vou dar um spoiler aí, que tem treinamento completo do InfraWorks aí no FF University. Então, lá vocês vão conseguir aprender aí, não só gerar um modelo, mas fazer várias outras coisas também, né? As edições e enfim. E aí aqui, ó, eu pego essa... Deixa eu só ver aqui o endereço, que eu sempre esqueço, gente. Eu anotei, peraí, rapidinho. É aqui, ó, na Praça Campo de Bagatella. Ela fica aqui próxima ali à Marginal Tietê e o Campo de Marte aqui, ó. Tá? E aí a gente tem essa áreazinha aqui, que é a que eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí da parte da simulação. Então, quando a gente gera o modelo, ele já traz aí as vias, né, o terreno. Se ele detectar aqui que tem alguma construção, né, ele lê lá dentro do banco de dados dele, ele também já traz. E eu consigo começar a fazer as edições. Então, aqui eu tenho a Master, que é a minha primeira proposta. E aí, aqui, ó, tá vendo? Eu fiz uma simulação, só que eu pedi para ele converter, né? Ele, quando a gente gera o modelo, ele vem como planejamento de estrada. E aí, quando você vai fazer a simulação de tráfego, ele obrigatoriamente pede, se não tiver como componente, para fazer essa conversão, tá? Porque ele não lê aí essa parte de planejamento. Então, quando a gente cria aqui a simulação, ele pede para fazer a conversão. E aí, eu gosto sempre de colocar aqui como boa prática, né, quando vocês forem fazer alguma simulação aí de tráfego, para editar primeiro aí os planejamentos, os componentes, deixar tudo certinho, né, então verificar aqui os fluxos das pistas e tudo mais, para que depois, quando você for para a simulação, você não tenha que ficar saindo dela para poder ajeitar isso novamente. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, em outra proposta, né? O que eu falei para vocês lá na parte da introdução das questões das alternativas, né? Então, aqui, ó, eu tenho a primeira, que é a que vem, né? Assim que eu carrego o meu modelo, e eu consigo criar várias outras alternativas aqui, para poder fazer estudos diferentes ali daquelas simulações, ou de tráfego, ou de mobilidade. Então, por exemplo, eu tenho essa, e aí eu tenho aqui, ó, o planejamento de estrada, que a gente consegue identificar aí, ó, dessa forma, né? Ele vem com as linhas vermelhinhas e esses quadradinhos em magenta, que é como vem quando a gente gera o modelo. Então, que nem eu falei para vocês, eu indico primeiro editar isso aqui, né? Então, determinar, por exemplo, as pistas de fluxo adiante e contrário, e aí depois fazer a conversão para componente de estrada. Então, para quem não sabe aí, você clica com o botão direito, né? Quando você tiver com o seu planejamento selecionado,
e você pode fazer essa conversão aqui, ó, converter em componente de estrada, que é o que o simulador lê. Tá? Por que eu falo isso? Porque depois que você faz essa conversão, ele não aparece aqui para você editar os fluxos das pistas. Tá? Então, é importante, quando você tiver como planejamento, você já editar pelo menos isso daqui. E aí, depois que você fizer a conversão, deixa eu voltar lá para outra proposta. Aí, você edita as intersecções. Então, às vezes, quando a gente converte, ó, que nem esse daqui que eu fiz, né, que eu converti para componente, ele não fez aqui, ele não juntou essas vias, né? Então, eu preciso fazer essa edição também, né? Então, eu arrasto aqui, aí eu vou juntando elas, até ficar tudo certinho. E aí, por que eu falo isso, né? Eu criei essas duas intersecções aqui, no meio ali da nossa pracinha, para poder mostrar para vocês. Estão como aqui, planejamento. Então, essa primeira eu não vou alterar nada, tá? Nem o fluxo, nem nada. E aí, ó, essa segunda, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, que ele tem três de fluxo adiante, um de fluxo contrário. E aí, essa daqui, eu vou fazer duas de... uma adiante e 3 de fluxo contrário. Aí, estão vendo, ó, que ele foi, conforme eu fui digitando aqui, né, digitando quantas faixas eu teria para cada um dos fluxos, ele já foi alterando aí no meu modelo. Daí, agora, eu vou converter, né, essas 4 aqui, vocês vão ver aí a diferença. Depois eu vou mostrar também como é que fica aqui na pracinha, quando eu fiz apenas a conversão, que nesse primeiro aqui, que estava como planejamento, eu não editei nada, só converti. E depois, quando eu fiz essas edições, e aí depois eu fiz a conversão para poder entrar aí na parte de simulação. Então, assim, a simulação, ela já tem aí vários pontos, né, que a gente pode fazer a configuração. Mas antes de entrar nela, eu gosto sempre de frisar para o pessoal, eu acho que eu sou até um pouco chata com isso, que é, gente, edita primeiro as vias, vê se está certinho os fluxos, o tipo, né, dá uma olhada no perfil e tudo mais, para quando você entrar na sua simulação, você realmente vê ali o que você não tem mais que fazer essas edições, né? Ficar saindo, pô, ali o fluxo daquela pista, ela não vai virar à direita, ela vai seguir adiante, né? Eu já poderia ter evitado aí esse retrabalho e fazer só a minha simulação. Então, aqui, ó, esse eu não mudei nada, e aí ele ficou dessa forma. Só que quando eu seleciono aqui o meu componente, ó, eu não tenho a opção aqui de alterar ali o fluxo. Estão vendo? Olha aqui. Ele não deixa mais. Então, isso é importante, é um ponto que eu sempre gosto de falar para o pessoal. Vai fazer essa parte aqui das vias, dá uma olhada nisso, dá uma olhada no tipo, porque depois, quando você faz a conversão, o que você consegue alterar aqui, ó, é na parte dos atributos, ali a velocidade, a função. Você consegue atribuir essa parte aqui também de taludes. E isso, tá? E depois gerar aqui algum quantitativo, se for necessário aí para vocês. Então, aqui, ó, nesse primeiro, eu fiz a conversão sem alterar nada, né? E aí não fiz as junções, só converti e pronto. No segundo, aqui, ó, esse daqui de simulação de tráfego. Então, eu peguei a minha proposta, né? Criei uma em cima dela. E aí, eu também não alterei lá os atributos, né, dos fluxos. Só que aí, quando eu fiz as conversões, eu juntei aqui. Então, vocês estão vendo, né, que ele criou ali as intersecções, tudo certinho. Mas olha só, eu tenho 2 pistas seguindo para o fluxo contrário, 2 para o fluxo adiante. E aí, para quem já passou aqui nessa região, né, dessa pracinha, sabe que todas as 4 faixas aqui, né, elas seguem ali o mesmo fluxo, né? A gente não tem aí essa divisão. Então, eu criei uma outra proposta, e aí, antes de fazer a conversão para componente, eu editei isso. Então, olha aqui a diferença, né? Vocês conseguem ver aqui pelas setinhas? Então, ele está indicando aqui toda seguindo aí, ó, pro mesmo lado.
Ah, Evelyn, mas, por exemplo, eu esqueci de fazer a conversão, né, de editar isso antes de criar aí a minha simulação. Vou voltar aqui para vocês verem que o próprio programa, ele pede para você, né, ele pergunta para você assim, ó, você quer fazer aí a simulação, mas a gente tem planejamentos de estrada dentro da área que você selecionou. Você quer fazer essa conversão para componente? Então, se você, por acaso, esquecer, o próprio programa ele faz a leitura daquilo e já faz a conversão, tá? E aí, para acessar a parte de simulação, a gente vem aqui no terceiro, que é analisar, o primeiro aqui, que é transporte, e aí a gente tem lá, ó, simulação de tráfego e simulação de mobilidade. Hoje a gente vai abordar aqui a parte de simulação de tráfego. Então, exatamente o que eu falei para vocês aqui, ó, simulação de tráfego, existem planejamentos de estrada na área, você quer converter? Sim ou não? E aí é o que eu falei para vocês. Você tem duas opções, ou primeiro você edita tudo, né, faz lá todos os fluxos e tudo mais, e já converte para quando você vir aqui para a parte de simulação já está tudo certinho, ou você fala, não, tá bom, pode converter, vamos ver no que dá, preciso fazer essa simulação rápida e boa. Né? E aí ele vai falar aqui, ó, são tantas pistas que estão como planejamento, que vão ser convertidas, e aí quando fizer você vê aí se elas ficaram certinhas ou não. Se não ficou, vai ter que clicar aqui com o botão direito, sair da simulação e fazer a edição aí, depois voltar para a parte de simulação de novo para fazer. Ah, vou sair aqui. Peraí. O mouse foi para o outro monitor. Vou mudar para a proposta lá que eu falei para vocês que eu editei. Certinho. Aqui. E aí eu venho aqui, simulação de tráfego de novo. Para eu selecionar essa área, gente, como é que eu faço? Então, aqui ela já estava criada, mas eu vou mostrar para vocês rapidinho. Eu vou aqui, ó, uma nova área de simulação. Tá vendo que ele já muda lá da setinha do mouse para um mais, né? Então, eu venho clicando aqui, ó, e aí conforme eu vou passando pelas vias, tá vendo? Essas que estão aqui nesse destaque azulzinho claro, é porque elas já são componentes. Tá? E essas que estão aqui, assim, sem destaque nenhum, é porque elas estão como planejamento. E aí, conforme eu vou passando o meu mouse, ó, vocês vão ver que ele vai criar ali uns quadrados azuis que ele está identificando ali dentro daquela área quais as vias que ele vai fazer ali, né, de onde vai sair para poder fazer a simulação. E aí você dá um duplo clique, aí ele só pegou esses polos aqui, tá? Eu vou excluir essa daqui e voltar para outra, que ele pega todos. Era só questão de ajustar um pouquinho, tá, gente? Puxar um pouco mais para trás, um pouco mais para o lado, até ele habilitar aqui a zona, né, que é esse quadradinho azul, para a gente conseguir fazer aí a nossa simulação. Deixa eu só arrastar aqui que veio para o outro monitor. Então, só para lembrar vocês, né? Analisar, transporte, simulação de tráfego. Aí, ok, selecionei a minha área, e aí ele já aparece aqui, ó, a área de estudo, e a gente consegue fazer uma simulação rápida. Então, eu posso escolher aqui um desses três, né, o tempo, fazer a simulação ali em um desses tempos, né, em uma dessas opções aqui, e executar a simulação. Então, quando eu estou com ela desativada, ele não aparece, igual eu mostrei para vocês lá nos vídeos, aquelas caixinhas vermelhas e azuis, mostrando aonde tem congestionamento ou não. Se você colocar aqui por pista ou por aproximação, aí ele vai gerar. Então, hoje eu vou colocar aqui, porque como tem muita coisa para falar e o nosso tempo aí está correndo, eu vou deixar para vocês depois, né, quando forem utilizar aí a ferramenta, fazerem esses outros testes, né, essas outras simulações. Então, o que ele está fazendo aqui, né? Ele está lendo ali aquelas minhas vias, né, vendo os fluxos delas.
para poder gerar ali a simulação. E aí, o que eu falei para vocês do computador é um pouco disso também, né? Dependendo da máquina que vocês tiverem aí, a minha é boa e, ó, demora um pouquinho para fazer a simulação, para ele gerar. Então, certifica aí do tamanho da área que você vai precisar fazer a simulação e tudo mais, né? De repente, se for muito grande, pode fazer no finalzinho da tarde, tomar o café, deixa lá rodando, depois volta aqui. Então, ele me mostrou, né, tá vendo? Ó, quando eu passo o mouse, ele fala, ó, eu tô com uma fila de 188 metros e um atraso médio aí de 112 segundos aqui, né, nessa parte aqui, nessas vias, ó. Conforme eu passo o mouse, sem precisar clicar, ele já me mostra ali a fila, né, que seria o congestionamento, e o atraso. Então, eu tô aqui com essa, ó, tá com atraso aí de 140 segundos, né, ó. E os azuizinhos é a parte ali que está aceitável, né? Então, eu estou com uma fila de só uns 12 metros, que está gerando aí um atraso de só 7 segundos, está perfeito. Daí, depois que ele gera aqui a simulação, ele aparece aqui, ó, o reprodutor de animação embaixo. Então, como a gente gerou aí uma simulação rápida, ele pegou aqui, ó, 10 minutinhos, e aí você pode escolher aí a velocidade que você quer que isso seja apresentado. Você dá um play e ele vai te mostrar ali, ó, tá vendo? Tá gerando. E aí, enquanto ele vai apresentando, você consegue ir movimentando aqui o teu modelo para entender o que está acontecendo em cada ponto, né? Ou você pode parar o vídeo também e ir analisando. Então, assim, primeiro o estudo ali de simulação de tráfego é essa parte de simulação rápida, tá? É bem tranquilo, criou ali a tua área, seleciona um desses parâmetros aqui, coloca para ele gerar, né, para ele executar ali a simulação, e depois dá um play. E aí, se você quiser ir para uma configuração mais avançada aí dessa parte de simulação, você pode clicar com o botão direito e vir aqui, ó, no painel analista de tráfego. E aí ele vai aparecer ali o TAP, né? O pessoal costuma falar TAP, que eu estou falando aqui agora, porque vem ali do inglês, né? Que é Traffic Analyst Panel, alguma coisa assim. Ele carregou no outro monitor, porque ele gosta de fazer isso comigo. E aqui a gente consegue aí, ó, fazer uma análise mais a fundo, né? A gente consegue colocar mais parâmetros. Então, se eu quiser, eu posso pegar aqui, ó, minimizar o InfraWorks e mexer só nessa parte aqui. Aí, depois que eu tiver com tudo analisado certinho, eu consigo rodar aqui também, né? Eu posso dar um play aqui, ou eu consigo, né, fazer uma sincronização e ver lá direto no meu modelo. E aí, aqui dentro, eu tenho aí, gente, para quem mexe com essa parte, eu considero aí como uma infinidade de possibilidades, tá? Porque realmente são muitos comandos, né? Então, começando aqui, ó, mostrar rapidinho para vocês, o primeiro lá que tem a parte de sincronizar, né, ou fechar, sair aqui. Eu consigo localizar, né, ou desfazer alguma coisa. Então, esse localizar aqui é para alguma coisa que você tenha feito, tá? Não é para encontrar aí alguma dica, alguma coisa assim, né? Não seria a parte do help. É para você procurar, por exemplo, ali a zona 3, a intersecção X, e enfim. Eu tenho aqui os parâmetros, né? Então, eu consigo ver aqui a parte dos períodos. Então, que nem a gente criou já aquela simulação rápida, e veio aqui para o painel analista, ele já me mostra aqui, ó, que o período que eu fiz ali daquela simulação, ó, foi de 8, 8 e 10, qualquer dia, e aí eu consigo fazer isso, né, essas alterações aqui para outros dias da semana, para qualquer dia da semana ou do final de semana, adicionar mais um período, e aí eu configuro ele, né, dou o nome, configuro, aplico e dou um OK. Eu consigo também, ó, na parte aqui, ó, de comportamentos, eu tenho aqui aquela parte que nem eu falei para vocês, que a gente consegue gerar custos, né? Então, se eu venho aqui em comportamento, ele já me traz um padrão ali, e aí ele mostra para mim, ó, os custos de condução por segundo, por distância, e a base, tá? Tem aqui o roteamento também, olha, espalhar a condução, o custo por preço e o roteamento.
a direção, né? Então, eu consigo determinar isso aqui dentro também. Então, aí a conformidade, né? A folga, a altura, o tempo de reação ali do motorista, né? Para cada momento, então, quanto que ele vai demorar para reagir ali para parar no sinal vermelho, para sair, etc. A margem de segurança, né? Então, a distância ali de um carro para o outro, a folga e a variabilidade. Então, nessa parte aqui de comportamento, vocês já estão vendo que já tem coisas aqui para configurar. Eu tenho aqui restrições também, então eu consigo vir aqui, ó, no maisinho e vir adicionando, né? Então, eu consigo falar aqui que, ó, na simulação, ele vai estar ali permitido, ou seja, o acesso, né, ele pode seguir adiante, ele é obrigatório, ele é barrado. Então, por exemplo, quando eu crio uma faixa ali para o corredor de ônibus, e aí os carros, né, por exemplo, se fosse aqui o C2 e o C3, eu colocaria como barrado, ou seja, eles não passariam ali naquela faixa que é só para ônibus, tá? Então, essa aí é uma possibilidade também que a gente tem de fazer. E aí, depois eu tenho aqui a parte do controle de velocidade, onde eu consigo aí adicionar, né? Ele já carrega alguns aqui por default do programa. As restrições eu mostrei agora. Aí eu tenho aqui também, ó, veículos. Então, eu tenho a parte aqui de descrição. Então, para os tipos de carro, né? Pequeno, grande, médio, para SUV, van e caminhão. E aí, aqui no primeiro, eu tenho ali o comportamento, né? Desses carros aqui, eu posso escolher cor, o grupo e seção de emergência. Aí aqui ele me mostra os tamanhos, eu consigo configurar também a dinâmica. Olha só, eu consigo colocar aqui, ó, motor, combustível, capacidade. Eu consigo escolher, ó, por exemplo, aqui o primeiro, que é para carro pequeno, eu tenho essas opções aí para carro médio, grande, essas outras. Atrito do pneu, fator de folga, fator de conflito, se ele vai manter a esquerda nenhum ou a direita. E aqui também tem a parte de anexo, né, que eu consigo colocar aqui, ó, os controles ali para aqueles tipos que eu determinei, ângulo, distância e a contagem. Se eu quiser também, assim como nos outros menus, eu consigo adicionar, tá, gente? Então, eu consigo colocar mais um aqui, ó, e aí ele já traz um nome, você pode alterar e fazer aí outras configurações. Daí embaixo eu tenho aqui também, ó, eu cliquei aqui, ó, em frotas, aí ele tem aqui, ó, ele traz lá, né, os tipos que eu carreguei, e aí ele está mostrando aqui, ó, todos os veículos, e embaixo ele coloca aqui, ó, private vehicles. Então, você consegue selecionar aí em qual delas que vai pertencer ali àquela frota, né, quais tipos vão pertencer ali àquela frota. Se eles são transporte público ou não, e aí você consegue fazer um mix, né, do privado e do público. Você pode adicionar aqui, por exemplo, a sua frota 1 e falar quais desses aqui que vão fazer parte. Eu também tenho aqui embaixo, ó, a parte aqui dos motores, então eu consigo adicionar aqui, ó, deixa eu dar um OK, e aí ele vai me mostrando, ó, para cada um deles aqui, ó, os gradientes, as velocidades, tá? Então, quanto que ele atinge aqui, quanto que ele demora, né, para atingir aí cada um deles. Ó, e freando também, né, qual que é o tempo ali. Então, eu consigo aqui, ó, verificar isso também. Então, mais um aí que tem bastante coisa, né, tamanho, dinâmica, anexo. Aqui eu mostrei. Aí, na parte de controle também, a gente tem a parte de intersecções. Então, aqui, ó, eu venho aqui, né, nas intersecções, e aí, logo aqui em cima, eu já tenho todas as que foram identificadas ali dentro da minha área de estudo de simulação. Do ladinho, onde tem essa imagem aqui com as setas, eu consigo determinar também, ó, essa parte aqui do sinal, se ele vai ser livre, se ele vai ter ali um sinal de alerta, se ele tem que parar, o que ele tem que fazer. Ele me mostra também, ó, quantas pistas eu tenho. Então, aqui, ó, na praça, eu tenho 4, e aí, na avenida ali, que é onde está tendo essa intersecção, a Avenida Olavo Fontoura, ele vai ter aqui uma parada, né? Então, os carros, quando eles chegarem aqui na intersecção
né, de uma para outra pista, da avenida para a praça, eles vão parar. E o pessoal da praça segue adiante. E aí eu consigo alterar isso também. Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo alterar também ali, ó, para que lado que vai virar cada um deles, né? E eu consigo fazer isso também, gente, ó, para cada uma das intersecções. E aí, cada vez que eu altero de uma para outra, ele vai me redirecionando para eu saber, né, em que ponto que eu tô. Por exemplo, eu vou vir para essa daqui, ó, então essa intersecção 6, ela já está aqui. Vocês viram? A câmera, ela já vai se movimentando conforme eu vou alterando isso. E aí eu consigo fazer aqui em cima essas alterações, e embaixo eu tenho mais configurações. Então, eu tenho aqui a parte dos retornos, né? Então, ele me fala de onde a onde eu estou indo. Então, eu estou vindo da praça para a avenida, da avenida para a praça, enfim, dentro dessa intersecção. Como é que vai ficar o sinal? São todos de parada? Livre, entrocamento, passagem, barrado, né? O grupo aqui, ó, deixa eu expandir para vocês verem o que é, ó, de direção, de filtro, o sinal, tá? Aí eu posso adicionar grupos aqui também. As fases, então, um tá ligado com o outro, tá? Então, essas fases aqui, elas entram aqui de acordo com esses grupos. Eu posso adicionar aqui, ó, colocar mais grupos, adicionar mais fases para aqueles grupos, que isso vai entrar dentro da parte ali da semaforização, tá, gente? A sincronização, então aqui eu consigo determinar ali, ó, tá vendo? Como eu só tenho um grupo 1 e 2, né, a fase A e B, na sincronização ele aparece também de acordo com a quantidade que eu tenho. E aí eu consigo determinar aqui o tempo ali, sinal verde, amarelo, vermelho, aqui, ó, o mínimo e o máximo. Tem a parte das plantas também, que eu consigo colocar aqui, por exemplo, como eu tenho duas fases, ele aparece aqui uma divisão de 50-50, mas se eu tivesse mais, eu conseguiria distribuir aí dentro de 100% em quais daquelas fases, né, que vai estar, por exemplo, a primeira. Vamos pensar aí que eu tenho 3. E aí eu coloco ali que o sinal está verde, então 60% vai ser pertencente a A. Aí 20 para B e os outros 20 para C, né? Pensando assim que um dos 20 era um sinal vermelho, o outro seria aí o sinal amarelo. O ciclo também, então quanto tempo que eu vou ter, então o programa ele já carrega 120, mas eu dei uma pesquisada aqui e eu descobri que o mais correto seria aí 90, tá? Então você consegue alterar aqui, né? Clica 2 vezes e aí faz as divisões aqui. Você pode adicionar regras, tem a parte aqui de contorno também, ó, então você pode adicionar uma regra e ele vai mostrar lá essas partes aqui para você editar também. Olha só, gente, eu tô aqui na metade do... E quanta coisa já não teve, né? Eu tenho aqui, ó, comportas com hastes também, que eu consigo adicionar, né? E aí eu posso ver aqui os tempos de parada, altura, essas coisas assim. A medição de rampa, então eu posso adicionar aqui, ó, e aí ele vai pedir para você configurar ali os períodos, sinais, né? Verde, aqui os ciclos e tudo mais, ó, dentro desses 3. Tempo de reprodução aqui para a sua simulação, né? Aí aqui, ó, divisões de demandas também eu consigo colocar, de novo, dentro de 100%, tá, gente? Então, por exemplo, aqui ele está distribuído aqui para aquelas divisões lá que a gente colocou, né, de carro pequeno, grande, SUV, van e tudo mais. Ele já criou uma divisão, e aí se eu alterar, por exemplo, o primeiro eu vou aumentar aqui para 60. Ele vai, ó, tirando dos outros, porque a minha soma total dessas divisões de demanda tem que dar 100. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 100, então, se eu estou falando aqui que todos os carros aqui... Peraí. Deixa eu alterar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Ele vai fazendo a redistribuição aqui para os demais. Então, se eu falar aqui que não vai passar nenhum tipo
carros, né, para essa parte de divisão, ele vai adicionando aqui para o último. E aí, sempre para dar 100%. Então, se eu diminuir aqui, por exemplo, para 20, ó, ele vai redistribuir ali, ó, ficou com 80. Aí, se eu coloco aqui, por exemplo, 10, ele vai diminuir lá, 70. Aí, aqui eu coloco 15. Então, ele já vai calculando isso daqui conforme eu vou colocando aí os valores, tá? É só digitar e clicar fora. Sempre lembrando que dentro de 100. Então, distribuição lá, eu tenho 100. Quanto que vai para cada tipo ali de veículo dentro da minha simulação, tá? Aí eu tenho aqui também os perfis de demanda, né? Que ele já aparece aqui o plano e o da simulação. Então, eu consigo adicionar aqui um perfil. E aí, ele vai pedir para eu dar um nome, qual que é o período, os intervalos. Aí eu configuro aqui, aí eu consigo visualizar as demandas. Então, eu tenho aqui, ó, dentro daquelas minhas intersecções, né, dentro das minhas zonas aqui, essa parte. E aí, deixa eu só mostrar aqui para vocês, aonde eu consigo trazer aqui esses volumes, né, de carro aqui, de veículos. Então, deixa eu só abrir o site aqui para vocês. Você pode acessar, isso daqui é outra coisa que eu vou falar também. Aqui, ó, o PNCT, né, lá do DENIT, e aí você consegue tirar aqui os dados, então você consegue, né, ter esses 3 primeiros aqui para conhecer, né, seminário e tudo mais, e aí eu tenho aqui, ó, dados de tráfego, e aí ele vai me redirecionar, então eu tenho aqui a parte de contagem, pesquisa, estimativa. Peraí. Só lembrar aqui, ó, primeiro. Aí ele abre o mapinha, olha só, e eu consigo selecionar, por exemplo, eu pego aqui São Paulo, né, dentro daquele lá, aí ele vai perguntar qual que eu quero, vou colocar aqui só os primeiros para vocês verem. E aí ele me traz ali, ó, e eu consigo, se eu clico aqui, ó, eu tenho as classes ali por hora, então ele me mostra, tá vendo, ó, os ônibus, caminhões, carros, passeio, moto e outros. Então eu consigo tirar aqui, ó, fazer o download para o Excel e ter aí esses valores de estimativas do ponto que eu quero. Tá, gente? Você consegue fazer uma pesquisa mais a fundo. Eu estou mostrando aqui por alto, só para vocês verem de onde a gente consegue tirar esses dados aí, tá? Você consegue vir aqui em outros, ó, e ter aí mais dados se vocês precisarem. Se vocês não acessarem direto aqui o site, né, do PNCT ali do DENIT, se só acessarem aqui o do governo, é só vir aqui embaixo, ó. Deixa eu chegar aqui. Ó, infraestrutura rodoviária. Aí ele já redireciona lá, daí você vem aqui embaixo, ó, PNCT. Daí ele volta para aquela página lá que eu mostrei para vocês. E aí você consegue tirar ali os valores e colocar ali na parte de demanda. Peraí, deixa eu só voltar aqui no menu, tá? Do Excel você consegue copiar e colar direto para cá, tá, gente? É só você abrir ali a planilha, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Copiou, chega aqui, Ctrl V e pronto. Ele já seta direitinho ali os valores, tá? Então, a gente consegue ver aqui o volume de tráfego nessa parte aí de demanda. E aí, você consegue adicionar aqui também, ó, nessa parte aqui, ó, demanda não dirigida, os volumes de origem, tá? Qual que você quer. E aí, ele vai te mostrando ali dentro do painel, ó, de onde a onde está indo. Então, quando você selecionou aqui essa zona, ele te mostra, ó, eu tenho vindo para cá e eu tenho vias aqui vindo para cá. Então, a saída e o destino, tá? E aí, eu consigo colocar também a demanda aqui dentro, para cada uma dessas zonas. Como é que eu identifico aqui as zonas, tá? Então, deixa eu sair aqui do comando. Eu clico aqui, ó, 2 vezes dentro desse quadradinho, ele me mostra lá, ó, zona 5, deixa eu vir aqui para outro.
Olha lá, zona 7. E aí, se eu quiser alterar o nome também disso para poder eu me localizar melhor, eu clico aqui com direito, venho em editar, renomear, e aí ele vai perguntar qual que eu quero ali, né? Qual que eu quero dar um input ali. E alterar para eu me localizar melhor, para quando for colocar aí e fazer as outras configurações. Tá? Nessa parte aqui de demanda. Aí aqui, ó, exibir, eu tenho a parte de conteúdo também. Peraí que ele abriu no outro monitor. Então, eu tenho aqui, ó, assim que eu abro, eu consigo habilitar ele, né? Então, eu consigo adicionar aí formas. Então, ele coloca ali, ó, pessoas, aí eu posso vir aqui, ó, bicicleta, homens, mulheres e tudo mais. E aí ele vai e você consegue ver aqui, ó, quais que são os comportamentos, não, gente, desculpa. Os grupos, né, tamanho e tudo mais. Na parte de veículos também, ó, ele já traz ali os comprimentos e desses carros que ele cria aí para sua simulação. As estruturas você consegue adicionar também dentro daqueles parâmetros lá. Pode colocar imagens se você tiver. Avançada aqui você consegue configurar também ali o que você quer que mostre dentro da sua simulação para cada um daqueles, tá? Deixa eu só sair aqui. A gente tem os identificadores também, então você consegue adicionar aqui um identificador, colocar uma cor para ele, fazer uma anotação, falar qual que é a origem, qual que é o destino dele ali, se ele pertence a alguma frota, que nem eu mostrei lá no outro menu. Deixa eu só expandir aqui, ó. Ó, multidão, destino, origem, anotação. Você consegue associar isso também aqui. Identificadores, não, já fui. A parte de textos também, né? Você consegue ver aqui como é que ele vai aparecer, né? Para você visualizar melhor. Então, esse daqui é mais configuração visual mesmo, né? Dessa parte de visualização ali dos textos que aparecem aqui. E da parte de superfície também, você consegue mudar ela, tá? Como é que você quer ali a cor da pista, se é normal, pela altura, pelo gradiente, pelo limite de velocidade ou por algum desses outros elementos aqui. Você pode colorir também, né? Então, você consegue configurar isso também. E aí, o último, a gente tem aqui a parte da ajuda, né? O manualzinho aí, que é gigantesco. Nós temos 146 páginas apenas da parte de simulação de tráfego. Então, conforme você vai passando aqui, ó, ele tem item a item, o que que faz. A única coisa aqui é que ele está em inglês, tá? Então, se você não tiver muita familiaridade, você vai precisar, né, ir para um tradutor, alguma coisa assim, mas ele é bem completo, ele traz cada pontinho aqui do que você precisa fazer. Se você for nele, ele vai te mostrar ali o que é, só que está em inglês. E aí, aqui do lado, a gente tem a parte de simulação, né? Então, ele me mostra ali as simulações iguais àquelas rápidas lá quando a gente cria. Você tem a parte de análises, as ações, as camadas e as vistas. Então, vou mostrar aqui rapidinho. A parte de camada, ela está ligada a essa parte aqui, ó, da visualização. Então, essa primeira linha que está aqui, ó, em amarelo, em volta, é a geral. Se eu vir aqui para a segunda, é a parte aqui, ó, de navegação. A terceira, ele me mostra mais as estradas, então ele esconde ali o meu terreno e tudo mais, e aí eu consigo visualizar melhor aqui, ó, para onde vai, como é que está aqui os fluxos das vias, né? E aí eu tenho a parte de intersecção, né, as rotas, né, de onde para onde vai, o que eu quero exibir, se tiver pessoas, se você tiver configurado isso, os veículos, os sinais, as áreas e as zonas ali. Então, se você tiver com dificuldade, né, de selecionar algum deles ali dentro daquele primeiro, que é o geral, você consegue alterar aqui e ir modificando. Ou então você consegue habilitar por aqui, tá? Então, você consegue clicar aqui 2 vezes e aí ele vai te mostrando o que tem ali. Então, dentro desse nosso aqui, a gente consegue ver, por exemplo, deixa eu trazer aqui, deixa eu ver onde ele está mostrando. Aqui. Vou dar um zoom aqui para ele mostrar. Ah, tá sumindo.
Eu ia mostrar a sinalização para vocês, mas quando eu estou dando o zoom aqui, meu computador não está querendo deixar. Ao vivo é assim, gente. Mas olha só, ele mostra aqui os fluxos, né, dentro que eu estou habilitado, para onde vai aqui cada pista, o que cada uma delas me mostra. A parte de análise, ela é interessante quando eu dou um play na simulação para eu ver o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, ó, comecei aqui a fazer a minha simulação ali dentro dos parâmetros que eu coloquei, né? E aí, quando eu paro, eu venho aqui na análise e eu consigo saber aqui o que eu tenho, né, da parte ali de percurso, de distância, dos veículos. Então, ele me mostra lá a contagem dentro desses tempos aqui, né? A média, o divisor, os mínimos e tudo mais, isso aqui no resumo. E embaixo eu ainda tenho aqui a parte das partidas, então dentro de cada uma daquelas zonas e o total, ele me fala ali quantos carros, né, quantos veículos estão ali de um ponto ao outro, os que estão parados, os que já chegaram, né, então como a gente acabou de começar e eu parei, não chegou nada ainda. As intersecções aqui, ó. Então, tem mais um painel aí que você consegue visualizar e analisar, né? Então, assim, de um modo geral, bem rapidinho, que eu acho que eu já até estourei um pouco aí do tempo, daqui a pouco a Nath chama a minha atenção, o painel de simulação de tráfego, né, tem aquele primeiro, que é de simulação rápida, e tem esse daqui, que seria aí os comandos mais avançados, onde dentro de cada um deles você consegue setar aí informações, né, para você gerar a tua simulação. E aí depois, deixa eu voltar aqui para o InfoWorks, você tem a sua simulação, quando você configurar lá dentro do TAP, né, você consegue gerar a simulação de novo, e aí ele vai executar, eu não vou colocar aqui para ele gerar, que vai demorar um pouquinho, né, para ele rodar, e aí como o tempo já está explodindo, eu vou mostrar um videozinho depois rapidinho para vocês, que eu já preparei pensando nisso mesmo. Você tem aqui embaixo os resultados. Então, ali, ó, dentro daquela primeira simulação que a gente fez, que foi a simulação rápida, eu consigo aqui, ó, buscar um relatório. Então, quando eu clico aqui, ele vai pedir para eu selecionar uma pasta. Então, eu vou criar uma aqui, ó, rapidinho. A simulação lá do TAP. Selecionei a pasta, ok. Aí, eu só dou um ok, eu seleciono a pasta, ele já vai me trazer aqui vários Excels com relatórios daquela minha simulação. Então, dentro de cada um deles aqui, ó, eu tenho, por exemplo, se eu tivesse colocado a parte de ciclistas, ele me traria aqui um relatório de pessoas, de transporte, e aqui, ó, dos veículos. Ah, então, quando você abre, ele traz aqui dentro do Excel ali, ó, a parte das simulações ali de visão e tudo mais. Então, cada um que você vai abrindo, deixa eu ver esse outro aqui. Ele te mostra ali os resultados, tá vendo? Exatamente como estava lá no painel, né, da simulação, ele te mostra aqui. Mas ele traz o resultado, né, no final da simulação, não naquele ponto em que a gente parou. Então, ele tem aqui embaixo as abinhas, ó. Você consegue ver lá exatamente como estava mostrando no programa. Então, se a pessoa falar assim, ah, legal, vi o vídeo, mas e aí, eu tenho um relatório, eu tenho alguma coisa que eu consiga mexer? Então, você pode fazer aí essa extração, né, essa exportação e mostrar para a pessoa, né, e passar. Deixa eu só abrir o videozinho aqui rapidinho, gente, senão vai demorar para eu fazer as simulações. Mostrar para vocês. Aqui, ó. Que eu criei ali, né, a simulação rápida primeiro. Que nem eu mostrei para vocês, olha só. Eu só fiz a conversão, tá? Não alterei nenhum fluxo, não alterei nada. E dei um play para ver como é que ficava. Aí eu abri o painel ali e editei um pouquinho as demandas só para poder ver como é que ficaria assim num contexto mais real. Rodei de novo a simulação. Então, tá vendo? Ele já aumentou ali o meu volume de tráfego. E ele criou ali outra simulação, né, dentro do painelzinho. Aí eu vi que não estava legal, criei a outra proposta que nem eu mostrei para vocês. Fiz as configurações aqui das vias, das intersecções, olha lá, dos fluxos e tudo mais.
Aí, gerei de novo aqui a simulação. Tá vendo como demora? Mesmo com um vídeo rápido, né? Só abrir aqui enquanto tá... Olha lá, só que aí eu alterei e coloquei por pista, né? E aí ele me mostrou. Daí eu venho na minha simulação, altero de novo, vejo o que precisa mudar, vejo se eu preciso criar uma nova proposta, e aí eu vou criando as alternativas, vou editando elas, volto lá no painel, né, da análise, faço as configurações e depois eu rodo, e aí, se for preciso, né, eu gero os relatórios também. Olha aí o que eu falei para vocês, quando você faz a conversão, né, às vezes ele não faz as intersecções direto, então você tem que ir lá e ajustar isso também. Eu gerei um novo painel, fiz algumas configurações rapidinhas ali, e aí o fluxo fluiu melhor, né? Um último ponto aqui, antes da Nath voltar para finalizar aí com vocês, que eu separei, é assim que você abre aqui o InfraWorks, né, normalmente não vem instalado o Java, então quando vocês forem criar aí a primeira simulação de tráfego, provavelmente ele vai pedir para você instalar, né, ele vai aparecer uma mensagenzinha aí de erro, né, que você não vai conseguir fazer essa simulação, e porque você não tem o Java. Então, aqui, ó, tem ali o link, assim que eu terminar aqui que ela estiver falando, eu mando para vocês aí no chat, e aí vocês vão vir aqui, ó, nesse Oracle JDK, e aí você escolhe ali qual que é o Java que você, de acordo com o teu computador, né? Se você usa um Linux, um Mac ou o Windows. Daí é só fecha o InfraWorks, baixa, né? Instala aqui o Java, depois abre de volta, aí sim você vai conseguir habilitar ali as suas simulações, né? Tanto a de tráfego quanto ali a de mobilidade. Lembrando que a de tráfego é a parte dos carros privados, né? Então você vê ali que a gente não tem pessoa, não tem ciclista, não tem essas coisas. E a simulação de mobilidade, você já tem ali como um todo. Então você consegue também criar ali faixa de pedestre, né? Colocar os comportamentos das pessoas, né? Dos motoristas e tudo mais, se eles são agressivos, passivos, etc. e tal, e gerar uma simulação aí muito mais completa, tá? Mas, assim, um overview aí do que seria essa parte de simulação de tráfego, espero que vocês tenham entendido, né, que tem muita coisa para fazer dentro disso daqui, se eu fosse entrar e configurar cada um daqueles itens ali, eu demoraria muito mais do que eu já estou demorando aqui, mas que é bem bacana, né? Então, assim, além da gente conseguir deixar ali um cenário bem real, né? Fazer as configurações, você consegue também visualizar e gerar os relatórios. Tudo bem, pessoal? Eu não vi aqui o chat, eu não vi se alguém perguntou alguma coisa, mas o que eu tinha para mostrar para vocês era só isso daqui. Só isso, Evelyn. Só Eu tudo estourei, isso. né? Só 25 minutinhos, mas foi para uma causa muito justa e muito boa, então eu também nem interrompi, que eu falei, não, tá legal, vamos continuar. Ficou bem interessante, bem bacana. Parabéns, Evelyn, muito obrigada Imagina, por obrigada. compartilhar tudo isso com a gente. E antes da gente... Tenho duas perguntinhas no chat, mas eu vou compartilhar a tela aqui com vocês mais uma vez. Deixa Vou eu só sair aqui do meu. Peraí. Pronto. Aí, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho. A Evelyn, ela já comentou que nós temos, né? Vocês estão vendo já a minha tela? Aí. Que nós temos, né, o treinamento de InfraWorks na plataforma da FF University.
Quem é a instrutora é a Evelyn, a gente está com um desconto de 20% nesse treinamento, tá? Esse treinamento está fresquinho, foi lançado esse mês. Aponta a câmera do seu celular aqui para esse código, que aí vocês vão ter acesso ao código promocional, ele vai valer até sexta-feira, é um código de 20% de desconto. Eu vou colocar o link para vocês aqui no chat também. Evelyn, enquanto o pessoal vai escaneando, conta para a gente um pouquinho sobre esse treinamento, o que eles podem esperar, para quem que é destinado. Então, o treinamento de InfraWorks aí da FF University, ele é para quem não conhece ainda o InfraWorks, tá? Eu nunca mexi na ferramenta, me interessei, quero aprender. Então, eu ensino ali do zero, você gerar, abrir, criar um modelo, até a parte ali final, né? Quando você gera uma imagem, gera o vídeo e tudo mais. As configurações das vias, do terreno, importação, né? Criação de canteiro de obra, por exemplo. Então, eu passo ali por todos os menus do InfraWorks, né, para poder o pessoal sair ali do treinamento sabendo utilizar bem a ferramenta. E aí vocês têm agora o complemento aqui da parte de simulação também, né? Ótimo, que é um conteúdo que vai ficar disponível depois, né? Deixa eu já colocar aqui no chat para vocês, que talvez quem não conseguiu pegar o código, né, consegue pegar aqui através do nosso link, lembrando que é até sexta-feira apenas, tá bom? O Emerson, não, eu confundi. Ia falar, o Emerson colocou aqui pra gente. Não, eu mandei os dois vídeos que eu mostrei. Deixa eu já colocar aqui, 20% off, então, até sexta, tá bom? Vamos lá, então, só seguir com essas perguntinhas que estão aqui no chat, Evelyn. A primeira é da Mônica. Ela está perguntando se você sabe se os semáforos inteligentes, eles são feitos com base nessa simulação de mobilidade. Na verdade, não. Então, é você que faz essa configuração dos semáforos ali dentro da simulação, tá? Uhum. Ele já vem, né, por default, ele lê ali o teu projeto e aí ele já cria em determinados pontos. Mas para ele ficar certinho, você que tem que fazer a configuração, tá? Certo. Eu não sei se a pergunta da Mônica talvez era sobre como o semáforo inteligente ele funciona, né? Isso daí até vai de encontro com a apresentação que eu fiz na semana passada, que a gente falou um pouquinho de inteligência artificial. Sim. Então, o semáforo inteligente, ele é um exemplo, né? Que através dos sensores, do fluxo, de como que está funcionando, ele se adapta de acordo com a necessidade do momento, né? Não, então, para a simulação, não, é você que tem que configurar. Ótimo, tá bom. E o Marcos Romano também, ele está perguntando se o uso desse software, né, do InfraWorks, ele já é habitual nas projetistas de sistema viário. Como que está essa adoção do InfraWorks hoje com as projetistas? Olha, o pessoal tem gostado bastante. Uma porque você consegue compartilhar, né, os modelos, assim, do projetista para os parceiros aí e tudo mais. E uma pela facilidade também, né, que nem eu falei para o pessoal aqui, que é um programa só e você consegue fazer tudo dentro dele. Então, pelo treinamento que eu já dei aí para outras pessoas, o pessoal tem me dado esse retorno que eles têm usado bastante, né? Já tem sido bem aceito pelo pessoal. Ótimo, ótimo. E aí, o Marcos está agradecendo, parabenizando a apresentação aí para você, ficou bem bacana mesmo. Muito obrigada. É que eu tive pouco tempo, Marcos. É isso aí. Evelyn, também só uma pergunta rápida, né? Porque hoje a gente vê algumas coisas relacionadas a vehicle tracking, né? A gente vê coisa na internet, ele tá na EC Collection, então você consegue explicar para a gente qual que é a diferença entre a simulação de tráfego e os resultados que o vehicle tracking consegue trazer para a gente? Porque explica um pouquinho como que ele funciona, né? Porque ele não é dentro do InfraWorks, dá esse contexto aqui para o pessoal. Tá, então assim, gente, a simulação de tráfego, né, que eu mostrei aí nesse tempo, ele é um estudo para a capacidade das vias ali, dentro das condições pré-determinadas, que inclui diversos parâmetros, que são aqueles que eu mostrei para vocês, né, que a gente consegue aí determinar dentro do programa, né, incluindo aí o perfil do motorista, o tempo ali de reação e tudo mais. Já o Vehicle Tracking, ele vai verificar
se a dimensão das vias projetadas estão aderentes ao tráfego dos veículos previstos no projeto, tá? Ele não valida ali o perfil de usuário nem o tempo, tá? Ele apenas, você consegue configurar ali a parte da geometria da via, né? Mas assim, os dois são ótimos, são maravilhosos, mas você vai conseguir fazer ali a simulação que eu mostrei para vocês, e o outro você consegue, por exemplo, fiz a simulação, mas eu vi ali que as vias elas precisam, né, de passar por um projeto mais executivo. Então eu exporto ali do InfraWorks para o civil, que é onde eu tenho ali o vehicle tracking, e aí eu consigo fazer aí esse dimensionamento, tá? Inclusive, ele influencia ali no cálculo dos estudos de tráfego. Tá? Então, quem tiver aí com os dois, né, conseguir utilizar os dois, tanto a simulação quanto o VT, fica bem bacana que você consegue ter um projeto aí bem completo, né? Eles são complementares, né? De certa Isso. forma. Tá. E então eu consigo trazer, né, esse projeto que foi validado com o Vehicle Tracking para dentro do InfraWorks. Sim, você consegue exportar, e aí se ele tiver como corredor tudo certinho, o InfraWorks ele já lê, e aí você consegue fazer a simulação ali dentro. Da mesma forma que se você tiver a simulação e exportar para o civil, você consegue também fazer esse estudo. Então, você diria que talvez trazer essas informações para dentro do InfraWorks seria um fluxo ideal para a gente conseguir trabalhar falando só da parte de simulação? Eu acho bem bacana para complementar. Uhum. Assim, dizer que é necessário, eu não vou falar para você. Né? Porque Que de até repente... depende de cada situação, né? Cada projeto. Então, às vezes a pessoa só faz realmente ali o estudo da simulação, então aquilo ali para ela atende, né? Ela faz, porque até mesmo dentro do InfraWorks você consegue, né, determinar ali as larguras das pistas, né, que nem eu mostrei para o pessoal aí no treinamento, né, no webinar. Ótimo. Desculpa, te cortei. Pode falar. Não, imagina, eu só falei que é. Não, bacana. Bom, então vou encerrando por aqui. Na quinta-feira, a Evelyn volta agora com o Marcos, né? O Marcos Cardoso aqui para a gente discutir mais um pouquinho sobre essa parte de simulação, essas tecnologias envolvendo InfraWorks. Convido a todos vocês que estão aqui agora a participar na quinta-feira também, que também vai ser o nosso último, a nossa última apresentação do BIM Month para fechar aí com chave de ouro, tanto essa série quanto o ano de 2020, né? Então, Poxa, deixa aqui o convite para todos vocês que estão aqui com a gente. É muito importante que vocês participem também na quinta-feira. Evelyn, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua apresentação. Ficou muito legal, tá? eu que agradeço aqui todo mundo que participou, que perguntou. Espero vocês na quinta-feira. E, ó, curso completo do InfraWorks no FF University, hein, gente? É isso aí, com 20% de desconto. Legal, gente. Muito obrigada. E agora até quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau, tchau.